A paz do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Louvado seja Deus. A internet estava me dando aqui uma surra, mas graças a Deus deu certo. Louvado seja Deus. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, vamos lá, Palavra de Deus. Hoje, manhã com Deus, terça-feira, e nós vamos começar orando, falando com Deus. Vamos começar buscando de Deus um milagre sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Enquanto você chega, eu peço a bênção de Deus para que nós possamos começar esta manhã falando a respeito da palavra do Senhor. Hoje é Romanos, capítulo de número 10. Vamos ler esse capítulo, vamos ler esse texto, e Deus certamente tem algo para ministrar aos nossos corações nesta manhã. Bora lá? Vamos falar com Deus. Pai, quero te agradecer por esta manhã, quero te agradecer pelos meus queridos e amados irmãos, amigos do Facebook, amigos, Senhor Deus, da nossa fé. Quero te pedir, ó Deus, que a tua bênção seja sobre a vida de todos esses amados irmãos, todos, que o Senhor esteja alcançando a vida deles e que a bênção do Senhor seja de maneira extraordinária. Tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos as mãos para fazer hoje, nós profetizamos que será abençoado, será próspero, será ricamente abençoado pelo Senhor. Pai, abençoa essa casa, essa vida, abençoa os sonhos, os projetos desse meu querido irmão e irmã, que a bênção do Senhor seja de maneira extraordinária e que possamos sempre alcançar o maior número de pessoas para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém? Bom dia, que a paz do Senhor seja contigo. Presbítero Vitor, olha que maravilha. Olha aí a irmã Tereza, a Érica, olha aí o Fabrício, olha aí a Thelma, a irmã Maria, a Renata, olha, Silnei, a Edna Torres, a todos vocês, Noemi, a minha mãe, a todos, sejam bem-vindos. Amém? Se você pode, compartilha, chama alguém aí no seu Facebook ou chama pelo WhatsApp, convida as pessoas para começarmos esse dia aí falando um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, do amor do Senhor. Eu queria que você fizesse isso agora conosco, para que nós possamos compartilhar uma palavra forte aqui. Amém? Se você está abençoado, dá um bom dia aí no comentário, para que todos possam ser abençoados junto com você. Queridos, Romanos capítulo 10 é o texto que nós vamos estudar hoje. Já estamos indo no Novo Testamento, já estudamos vários livros e estamos no capítulo 10 de Romanos. Até a semana que vem terminamos o livro de Romanos e vamos entrar na carta à igreja de Corinto, a carta de Coríntios. Então, semana que vem nós vamos estudar já Coríntios. Olha como vai passando rapidinho. Isso é bom, é maravilhoso. Muito bem, queridos, já temos várias pessoas aqui conosco. E Romanos capítulo 10, anote aí, por favor, e versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ou em outras versões, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Você já pensou em parar de orar por alguém? Você já teve na sua cabeça o pensamento assim: vou desistir. Fulano não tem jeito não. Eu já oro por ele há muitos anos, ele não tem jeito não. Eu vou entregar ele na mão do Senhor. Eu acredito que isso é a melhor coisa que você faz mesmo. Entregar nas mãos do Senhor, a melhor coisa que qualquer um possa fazer a respeito de alguém. Mas detalhe, eu não posso entregar dizendo não é mais minha responsabilidade. Aí está o erro. Aí está o erro. Tem pessoas que às vezes entrega a pessoa na mão de Deus como se ela não tivesse responsabilidade mais nenhuma. O evangelho ele vai se tornar frio. O evangelho ele vai se tornar um evangelho, frio, calculista, e acaba que ineficaz se nós não cumprirmos a nossa parte
Paulo vai explicar isso aqui, a carta aos Romanos, capítulo 10. Lembra que ontem eu falei para você o capítulo 9, 10 e 11? Paulo está falando com Israel. Paulo está falando com a sua nação. Paulo como se assenta num banquinho e ele fala: eu estou indignado. Paulo estava triste. Paulo estava, incomodado, porque ele ama a sua nação. Ele quer ver todos salvos, mas ele não estava vendo nenhum progresso com relação ao evangelho no meio dos judeus, ou tendo um progresso, mas muito pequeno. E Paulo então está insatisfeito e ele está fazendo perguntas para si mesmo, dizendo: por que o meu povo não aceita Jesus como seu Salvador? Talvez isso aconteça com você. Talvez a figura aqui de Israel, no seu caso, seja quem? O marido. Talvez no seu caso seja a esposa. Talvez no seu caso seja um filho que está nas drogas, um filho que está no mundo e não aceita Jesus. Talvez no seu caso seja um amigo de trabalho que você gosta tanto, é uma pessoa tão boa, mas ele não recebe a Jesus como Salvador. Então eu não sei, mas talvez na sua vida exista um Israel. Quando eu digo Israel, é a figura de uma nação que foi incrédula. Ela simplesmente não aceitou, a salvação do gentil. Israel aqui, ela foi orgulhosa, a palavra é essa, orgulhosa, porque Israel queria salvação para si, como se fosse só Israel necessário, a salvação só para Israel. Foi egoísta, por isso que é uma grande dificuldade do judeu aceitar a Jesus, porque ele espera que a salvação seja só para o judeu, como sendo o judeu, de uma linha direta, de uma genealogia pura. Então eles acreditam que a salvação é só para eles. Isso de forma está errado, irmãos, porque o Senhor veio salvar a todos, importa que todos sejam salvos. Não são todos os judeus, tem muito judeu ao decorrer do mundo que é salvo, que já aceitou Jesus como seu Salvador, mas existe muito judeu que não aceita, como naquela época não aceitava, e como talvez deve ser o caso, de talvez na sua casa, de alguém que você ama, e talvez você já isso mesmo, a gente se... Queridos, maravilha de Deus. Persista aí um pouquinho, a internet hoje aqui está um pouquinho lenta, lerda mesmo, mas eu louvo a Deus por você ter continuado aí. Isso, nós vamos ajustando aqui para continuar essa palavra, beleza? Não sai não, compartilha aí para que a gente possa terminar a linha de raciocínio aqui. Eu comecei então dizendo a palavra que está em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já desistiu de orar por alguém? Talvez você já falou assim: eu não vou orar mais por fulano, beltrano, não, porque ele é, ovelha negra, ele é teimoso, ele é incrédulo e ele não tem jeito. Deixa eu dizer para você, todo mundo tem jeito. Tem. Você não pode desistir de alguém. Não pode. Eu não tenho o direito de desistir, nem você. Então Paulo vai dizer aqui na carta aos Romanos capítulo 10, versículo 1, ele diz: irmãos, desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que sejam todos vós salvos. Paulo está explicando aqui no capítulo 10 de que a oração dele, o que estava no coração dele, é o desejo que todos pudessem ser salvos, Louvado seja Deus por isso. Primeiro aqui eu entendo assim, Paulo explica que se isso não tiver no nosso coração, nós não vamos conseguir alcançar as almas que tanto nós desejamos. Segundo o que eu aprendo aqui, é que eu preciso orar por aqueles que eu amo, que eu quero ver salvo. É uma missão, é uma necessidade eu orar por aqueles aos quais eu desejo que sejam salvos, porque na maior parte das vezes eles estão cegos, não é que eles não querem aceitar. Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas assim contra os principados nas regiões espirituais da maldade.
Então analisa comigo uma coisa: essas pessoas, elas não estão aceitando Jesus, não é porque não querem, é porque de certa forma há uma batalha espiritual para que a salvação não chegue até elas. A palavra do Senhor em Coríntios vai dizer assim, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça o poder do Evangelho do Senhor. Então, quando você for orar por alguém, lembre-se que a tua oração é poderosíssima, ela é muito necessária, porque se não houver intercessão pelos perdidos, eles não serão salvos. Eles não serão salvos. Sabe, aqui Paulo vai exemplificar, começando pelo capítulo 10, versículo 1, eu acho divino isso aqui, sabe por quê? Paulo, ele vai mostrar que para que alguém seja eleito, salvo, é necessário a intervenção por obra de oração, por obra de alguém que ame essa pessoa e apresente o nome dela ao livro da vida, apresente o nome dela para que seja salvo. Você entende isso? Então veja bem, às vezes é muito fácil a gente crer assim, a salvação, sabe, é uma eleição de Deus, Deus já predestinou todos que devem ser salvos. Nós cremos que a salvação, ela, sabe, é sim o interesse do Senhor, mas ela tem a intervenção nossa. Nós oramos para que as pessoas sejam salvas, nós oramos para que as pessoas sejam alcançadas, e quando nós fazemos isso, nós estamos levando as pessoas a se decidirem para Jesus. Então é necessário que nós venhamos, sabe, orar para que as pessoas sejam salvas. Primeiro, eu preciso ter isso no meu coração. Segundo, eu preciso interceder. Interceder é me colocar ao lugar de oração entre essa pessoa e dizer: Senhor, abre o entendimento dela, abre a visão espiritual dela, abre os ouvidos espirituais dela, abre. E não podemos desistir. Uma coisa que eu quero deixar aqui clara para você nesta manhã: ninguém pode desistir de ninguém. Analisa comigo, vem comigo e pensa uma coisa. Você já pensou se Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, dissesse assim: o Júnior, não vale a pena salvar ele, eu vou desistir do Júnior? Você já pensou se tivesse uma listinha do qual o Senhor colocasse nessa lista assim, e colocasse lá: muito bem, Júnior, muito bem, Eva, muito bem, Alexandro, Silas, Elaine, vou colocar esses nomes aqui, esses não merecem a salvação. Você se sentiria bem com isso? De maneira alguma. Você já pensou se Deus, vendo, sabe, a incapacidade nossa, desistisse de algumas pessoas? Você se sentiria bem com esse pensamento? Não, de maneira alguma. Isso não aconteceu na cruz do Calvário e não deve acontecer conosco também. O fato de nós desistirmos de alguém, desistir de um parente, desistir de pai e mãe, principalmente os domésticos da fé, irmãos. Irmão, enquanto você viver, você tem que orar, e orar com propósito, com voto. Não é orar do tipo: Senhor, se tu quiser, já entreguei na tua mão. Ei, tem muita gente que está entregando na mão do Senhor, do tipo assim, limpando as mãos como se não tivesse mais nada a ver com você. Você tem a ver com isso até o último dia, sabe, o último dia de fôlego de vida. Nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que orar, fazer propósito, jejuar, fazer campanha para que a nossa família seja salva. Se você não fizer isso, se você desistir dos domésticos da fé, sabe, dos da família, você está errando muito feio. Está aqui conosco hoje minha mãe. Ela orou muitos anos, não só por nós os filhos, mas orou principalmente pelo meu pai, que por muitos anos meu pai não tinha aceitado a Jesus como Salvador, e ela orou praticamente 33 anos do seu casamento, ela orou pela salvação do meu pai. Ela é um dos exemplos disso, e ela não desistiu do casamento, não desistiu da família e não desistiu da vida do meu pai.
e ele foi salvo. Minha sogra tem um exemplo disso também. Minha sogra orou, sabe, por toda a vida pela salvação do meu sogro. E o meu sogro se reconciliou, serve a Deus. Meu pai hoje também serve a Deus, ambos servem a Deus. Então, querido, você já pensou se alguém desistisse de você? Eu penso assim, todo mundo tem que ter um caderninho de oração. Todo mundo tem que ter, nem que seja um papel na sua carteira, do qual todos os dias você fala: Senhor, abençoa. Olha o Carlinhos aí. Carlinhos, bom dia, feliz de te ver, hein, cara. E a todos vocês que estão por aí, muito bom dia. Ei, todo mundo que se diz um cristão, você tem que ter uma folha, um caderninho de oração, do qual você todos os dias diz: Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus irmãos, salva os meus primos, salva os meus tios. Bota nome neles, bota nome, você sabe o nome deles, e aí você diz: salva o João, a Maria, o Pedro, salva o João, sabe, só vai cair nesses nomes mesmo, né? Eu não quero citar nome para você não fazer aqui nenhum pensamento, mas o que acontece? Eu preciso ter uma lista de oração com os meus familiares, meus amigos, e eu preciso ter uma lista de oração de amigos, sabe, de pessoas que trabalham com você. Irmão, como é que você pode dormir tranquilo, sendo que às vezes você não ora pelas pessoas que precisam ser salvas ao seu lado? Muita gente vai dizer: mas isso, mas fulano. Muita gente também olha para Israel, sabe, e Paulo vai usar aqui o exemplo de Israel, sabe, muitos olham e falam: Israel endureceu seu coração, foi incrédulo. Muito bem, pode até ser que isso aconteceu, mas Paulo não desistiu. Paulo aqui exemplifica que estava no coração dele o desejo de que Israel fosse salvo, não só os gentios, mas Israel também. A salvação, ela está relatada aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. O que eu preciso pregar? O que eu preciso orar? Para que as pessoas façam isso que eu vou ler para você agora. Versículo 9: se confessardes os vossos pecados, o outro versículo 9: se confessardes com a tua boca ao Senhor Jesus, e se credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque com o coração do homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Você precisa orar para que a tua família confesse a Jesus Cristo, e crendo no coração e confessando com a boca. Crendo no coração, a fé verdadeira, a capacidade de crer está no coração. Eu preciso crer no coração e confessar com a boca. Confessar que Jesus é o Senhor, pregar que Jesus é o Senhor. Lembra que eu iniciei dizendo: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Mas como pode haver salvação se você não ora? Como pode haver salvação se você não fala de Jesus para a tua família? Como pode ter salvação se você não dá testemunho? Uma boa forma de pregar o evangelho é dar bom testemunho. Se tem uma coisa que é muito pertinente à família, quando eu vou pregar a família, na maior parte das vezes eu não prego com palavras, eu prego com gestos. Porque na família as pessoas nos conhecem, as pessoas sabem quem nós somos, elas sabem como acordamos, como dormimos, elas sabem qual o nosso comportamento. Quando eu venho agir da mesma forma que antes, palavrões, com impaciência, com, sabe, malícia, com mundanismo, as pessoas vão dizer: mudar igual esse? Jamais. Então, para a família, lembre-se, eu prego muito, não é só com o testemunho, mas eu prego muito com o testemunho, também com palavras, entende? E há necessidade de que isso aconteça. Eu termino dizendo para você a palavra que Isaías citou, e Paulo aqui vai citar essa palavra também. E como eles pregarão se não forem enviados? Você está sendo enviado agora, porque o teu entendimento abriu. Você tem que ter um caderno de oração pelas pessoas que você ama ou não ama.
Se você diz que ama, coloca uma lista de oração todo dia. Diz: Senhor, não esquece dessa lista de oração. É minha lista de prioridades, salva eles. Irmão, se você fizer isso todos os dias, Deus vai fazer maravilhas no meio da sua família, do círculo de amizade seu. Grava isso que eu estou dizendo. E como eles pregarão se não forem enviados? Você está sendo enviado agora. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem a boa notícia das boas novas do Senhor. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem creu na nossa notícia, nem todos vão aceitar. E não é nossa responsabilidade também ficar olhando: ah, mas fulano não salvou, aquele. Não é nós que vamos conotar isso. A salvação é algo entre a pessoa e Deus. A salvação está no coração. Por isso que nós acabamos de citar que eu preciso crer no coração. Queridos, não duvide. No último dia, no dia do juízo que nós tivermos com o Senhor, você vai ver muita gente do céu que você vai falar: mas fulano está aqui, tá. Parece que ele não seria salvo, mas o coração dele é puro. E tem muita gente que você vai falar assim: ah, aquele lá já é salvo, aquele já está com o pé no céu. Irmão, às vezes não está. Às vezes está com o pé no céu e outro no inferno. Então assim, irmãos, o céu será um lugar de surpresas, porque muita gente que a gente pensou que seria salvo, não vai ser. E muitos, sabe, que a gente pensou que estava perdido, eles vão estar lá. Então, irmão, cuide da sua salvação, mas também cuide, porque faz ligação com a nossa salvação, levarmos as boas novas àqueles que estão à nossa volta. Eu sei que por muito tempo falaram: ah, isso é obra missionária, isso é coisa de pastor. Não. Quem gera ovelha não é pastor, pastor apacenta. Pastor apacenta. Não estou querendo dizer que nós pastores não devemos pregar e ganhar almas. Nós vamos ganhar. Porque antes de eu ser pastor, eu também sou ovelha. Estou dando o meu exemplo. Mas é errado a pessoa falar assim: ah, é pastor que ganha ovelha. Se não está tendo muitas ovelhas novas na igreja, responsabilidade sua. É a ovelha que gera ovelha dentro de si. O que tem dentro do seu ventre? Não tem ovelhas, você não está grávido ou grávida de almas. Se você não engravidar de almas, você não vai gerar almas dentro de você, e muito menos dar a luz a almas. Isso tem que estar dentro de você. O versículo de número 10, capítulo 10, versículo 18 diz: mas eu digo, eles não ouviram, sim, verdadeiramente o seu som sai por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Ou seja, Israel não recebeu a Jesus. Israel, está dizendo um contexto generalizado. Paulo aqui está dizendo: olha, Israel endureceu seu coração para com, o evangelho do Senhor. Endureceu o seu coração. Mesmo assim, Paulo enfatiza que é necessário continuarmos com o nosso caderninho de oração, declarando que uma lista de oração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declarando que os teus familiares, teus amigos, teus conhecidos serão salvos. Todo cristão que se preze tem que ter uma lista de oração, e ele precisa todos os dias orar para que vidas sejam salvas. Coloca isso no teu coração. Paulo aqui estava orando pela nação de Israel, porque era a nação dele. E Paulo estava dizendo: Senhor, muito entristece o meu coração não ver a minha nação salva. Ele estava fazendo a parte dele. E você? E eu? Cabe a nós termos a nossa lista de oração diária, pedindo que o Senhor salve os nossos mais chegados amigos e parentes. Que você faça isso a partir de hoje. Não vai lhe custar nada. Todos os dias lembra o Senhor, dizendo: Senhor, lembra dos meus amigos que estão na lista de oração, lembra dos meus familiares. Eu libero palavra de vitória sobre eles. Abre o entendimento deles, abre os olhos deles, abre os ouvidos deles, para que eles ouçam a tua voz, para que eles te vejam, para que eles te percebam. Abre o coração deles. Aliás, troca o coração deles de um coração de pedra, troca por um coração de carne, um coração
maleável. Se você fizer isso todo dia, muitas vidas serão salvas à sua volta. Amém? Estamos encerrando por aqui. Vamos orar? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Lembre-se que todos nós temos um ministério. E o principal ministério que nós temos é ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Um dia Deus vai requerer isso de nós, dizendo: filho, o que você fez? O que você fez? Comprou, construiu, estudou, fez tanta coisa. E aí, quantas almas você intercedeu por elas? Gastou a sua vida por elas? Apresente ao Senhor as vidas que você certamente deseja que sejam salvas. E este ano mesmo, você vai ver uma multidão de pessoas sendo salvas. A oração, como diz Tiago, é poderosa no seu efeito. Amém? Nós vamos orar assim. Como Neia, muitos aqui estão dizendo: ore pela minha família. Nós vamos orar pela sua família. Pode ter certeza que todos os dias, se tem uma coisa que nós queremos, é que todos aqueles que nos acompanhem tenham a sua família abençoada por Deus. Vamos orar? Pai eterno, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, assim como a Neia, muitos outros que estão aqui no comentário, dizendo: abençoa minha família, abençoa os meus familiares. Senhor, entra com provisão nesta manhã, com providência nesta manhã. Entra, Senhor Deus, abrindo o entendimento, abrindo a visão, abrindo, Senhor Deus, a audição, que as pessoas possam receber a Jesus. Cremos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, mas para os últimos dias também cremos que o Senhor salvará muitas pessoas, e nós estamos orando pelas famílias, orando pelas pessoas que estão cegas, orando por muitos que estão desviados, que o Senhor alcance o coração deles, que o Senhor os traga de volta aos teus caminhos, e que haja uma multidão de pessoas se levantando em todas as direções e se voltando ao Senhor, que haja salvação para a glória do teu nome. Nós nos alegramos no coração em saber que muitas pessoas podem ser salvas. Eu intercedo para que cada um que receber esse vídeo possa ser um missionário da intercessão, possa ser um missionário mesmo dentro do seu quarto, o quarto de guerra, possa ser o lugar de onde muitas vidas ouvirão o evangelho do Senhor. Que o Senhor fortaleça, abençoe, prospere, nos dê paz, nos livre de todo vírus, de toda praga maldita, guarde a nossa família, nos dê saúde, toda enfermidade sobre este corpo. Agora eu libero aqueles que creem e recebam, eu libero uma chave de vitória. Se tem uma enfermidade, toca nela agora, porque eu libero cura em o nome de Jesus. Toda enfermidade seja vencida agora, no nome de Jesus, e que haja plenitude no Espírito também, e prosperidade sobre as tuas mãos. Deus trará o tempo em que você mais terá providência. Se você crer, receba também, porque é Deus que provê, supre todas as nossas necessidades, em o nome de Jesus. Amém? Se recebeu, fico feliz, toma posse mesmo, em nome de Jesus. Compartilha antes de você sair. Amém? Legal, Gisele, bom dia, Gisele, tá de neném novo aí, parabéns, Gisele, saudade da Gisele, não é verdade? Vamos encerrar então, vou aqui concluir, mas você compartilha esse vídeo, que Deus te abençoe.